O senador Jorge Seife se exaltou da tribuna ao rebater o tratamento dado pelo governo Lula ao agronegócio, grande motor da economia brasileira. O senador rebateu os ataques ao agronegócio e apresentou uma lista desastrosa dos grandes feitos deste governo, quando lembrou que o desemprego está aumentando, os investimentos estão fugindo, as queimadas na Amazônia estão aumentando e há recordes de invasão de terras. O senador também questionou a discussão de um novo marco temporal para as terras indígenas, apontando: se nós vamos rediscutir o marco temporal para dizer se 1988 é ou não o prazo correto em que eles estavam ocupando, que se peçam desculpas para os indígenas e entreguem o Brasil para os povos indígenas e vamos nos mudar. Vamos fazer uma grande diáspora, uma grande migração para outros países, porque não vai sobrar nada de terra no Brasil. Seife lembrou que a Câmara dos Deputados não aceitou, neste caso, ver violadas suas prerrogativas como Casa Legislativa e fez um apelo aos colegas para que façam o mesmo. O senador disse: vamos seguir o exemplo da Câmara Federal e vamos discutir isso amanhã em caráter de urgência. O senador Ciro Nogueira já protocolou um requerimento de urgência para votação nesta casa para que nós não entreguemos a autonomia, a responsabilidade desta casa, o Senado Federal, para os demais poderes, até porque a nossa casa vizinha, a nossa casa irmã, a Casa do Povo Brasileiro, a Câmara Federal, já fez, e muito bem, o seu papel de votar esse requerimento. O senador Jorge Seife disse: é esta a advertência e é este o pedido que eu faço, senador Girão, para o Senado Federal, para o presidente do Senado Federal e também para o Supremo Tribunal Federal. Deixem que esta casa defina e legisle. Quem faz leis é Câmara, é Senado, é Congresso Nacional. Neste ponto, o senador Eduardo Girão pediu uma parte e questionou: se o STF vai decidir amanhã, mais uma vez, algo que o Congresso já mostrou movimento para deliberar, mais uma vez, está tudo na pauta, parece que abriu a porteira. Essa história da porteira eu já ouvi em algum lugar. Parece que abriu a porteira dentro do STF. Se eles vão fazer isso, o que é que nós estamos fazendo aqui? O senador desabafou: sinceramente, pode ser uma ignorância minha, mas eu faço um meia-culpa, realmente, se está valendo a pena, porque esta casa não é barata para todos nós. Nós estamos aqui cumprindo o mandato, estamos senadores, não somos senadores, estamos senadores, eleitos pelo voto direto da população. E quando a gente chega aqui, a gente vai vendo os colegas sendo caçados aqui e acolá, vai vendo as leis que nós votamos sendo refeitas pela Corte Suprema do Brasil. Senhor presidente, do fundo do coração, já que o STF está se metendo em todo lugar, a pergunta que as pessoas fazem é: deixa ele fechar logo o Senado, isso aqui é o quê? Girão mencionou um jornalista da velha imprensa que apontou o ponto a que os senadores foram reduzidos. Girão disse que são 51 bonecos. Ele falou, o jornalista progressista, de uma certa forma alinhado com este governo que chegou. Ele falou que 51 bonecos votaram a favor de algo que não leram. Se o jornalista progressista está dizendo isso, você imagina o que é que outros independentes estão falando a respeito de a que ponto nós chegamos aqui. Girão se exaltou. Basta, basta. Eu acho que chegou a hora desta casa se levantar e eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, com o presidente eleito democraticamente aqui por todos nós, o presidente Rodrigo Pacheco, dizer: para. O senador Jorge Seife, então, complementou: só para que o senhor saiba, o custo para o povo brasileiro, e dou boas-vindas aos nossos visitantes aqui do Senado Federal, o custo para essa população, o custo para essas pessoas que estão aqui nos visitando e nos assistindo é de 5 bilhões por ano.
o que o Senado Federal custa aos cofres públicos. Não é para ficar aqui olhando os outros poderes, assumindo as atribuições que constitucionalmente são nossas, não. Eu quero honrar o salário que recebo, eu tenho assessores, eu trago gastos. Essas pessoas se matam de trabalhar dia e noite para pagar o meu salário, o do senhor, o do Girão, o do Mourão, o do Portinho e de cada um aqui dentro. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Os outros 80 senadores se limitam a assistir. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 23 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, uma boa tarde para o senhor, senador Girão, senador Exalci. Também toda a minha solidariedade ao Distrito Federal e sua maravilhosa população que, desde 2018, me acolheu de braços abertos e, hoje, não é só a capital do poder da República Federativa do Brasil, mas é a capital da arte, é a capital das obras arquitetônicas, é uma terra de cultura, de música, de festa, um povo maravilhoso, ordeiro e que quer os seus direitos constitucionais também no novo governo que se instalou no Brasil. Então, toda a nossa solidariedade. Senhoras e senhores servidores da Casa, senhoras e senhores senadores, muito boa tarde a todos. Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar o agronegócio brasileiro. Por quê? O PIB, nesse primeiro trimestre, avançou em 1,9%, nível extraordinário, maravilhoso para o nosso Brasil, puxado, logicamente, pelo quê? Pela grande riqueza brasileira, que é o agronegócio, E nós vimos e ouvimos alguns membros do governo se regozijando sobre esses números, mas esse governo precisa lembrar que chamou o nosso agronegócio de fascista, chamou o nosso agronegócio de devastador, e até a ministra do Meio Ambiente chamou a nossa grande riqueza de ogronegócio.
ou seja, aqueles que salvam, resgatam e resguardam a economia do Brasil, fazendo investimentos e, acima de tudo, produzindo alimento para os brasileiros e para o mundo, destratados, desonrados, desrespeitados amplamente pelo infeliz governo que se instalou no nosso Brasil. Mas nós, enquanto defensores do agronegócio, e eu sou produtor rural, senhoras e senhores, quero parabenizar e agradecer o agronegócio. Mas, senhor presidente, se tem algo que o atual governo precisa comemorar e precisa se lembrar realmente da sua gestão, o que tem ocorrido no Brasil, eu vou elencar. O desemprego já está em 8,6%, em flagrante aumento de taxa de desemprego no nosso Brasil. A queda, notícia de agora de manhã, a queda no investimento externo em 28,2%. O que é isso, senhoras e senhores? Os investidores internacionais, por falta de confiança nos gestores do Brasil, no governo brasileiro, pelas conversas, pelos posicionamentos, se sentem inseguros, tiram seu capital daqui, capital que é para empresas, pequenas empresas, que gerariam emprego e oportunidade para nós brasileiros e movimentaria a nossa economia, tirando dinheiro do Brasil por medo, por desconfiança, e enviando para outros lugares. Recorde na taxa de desinvestimento. Recorde também nas queimadas da Amazônia, senador general Hamilton Mourão. Recorde. Eu acho que a narrativa que Bolsonaro subia num dragão cuspindo fogo sobre a região amazônica agora caiu, né? Caiu de vez. E que as nossas girafas, nossos ursos pandas e nossos ursos polares estavam perdendo a sua vida pelo dragão montado pelo Jair Bolsonaro, o nosso eterno presidente. Caiu a narrativa, o atual governo não consegue reduzir as taxas de queimada e esse, mais uma vez, um mérito, um troféu para o desgoverno da República do Brasil. E, para finalizar a lista desastrosa dos grandes feitos desse governo, realmente a invasão das terras. Invasão, recordes de invasão por um grupo terrorista chamado MST, que, aliás, quero parabenizar aqui Ricardo Salles, Tenente Coronel Zuco, que estão fazendo um brilhante serviço à pátria, abrindo essa CPI na Câmara e já demonstrando, fazendo inclusive diligências, provando que é um grupo terrorista, que é um grupo que desrespeita a propriedade privada, que é um dos pilares da democracia no Brasil e em todo o mundo. Direito constitucional. Eles querem relativizar e querem dar o poder a esses terroristas invasores de invadirem as terras privadas, especialmente dos nossos queridos produtores rurais. O segundo assunto, senhor presidente. O senhor me concede uma parte aí, senador? Por gentileza, senador Mourão. Só para complementar, senador Seif, em relação aos índices de desmatamento e queimada, que eu, como presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, era abordado diariamente pela imprensa, porque publicava esses índices. O senhor tem visto esses índices serem publicados? Não, não tenho visto. É só isso que eu queria comentar. Obrigado. Obrigado pela parte. Senhor presidente, senador Exalci, eu também quero expressar aqui uma grande preocupação com a questão da votação marcada para o dia 6 de junho no plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a rediscussão, e já está em votação, do marco temporal das terras indígenas. E por que eu mostro essa preocupação? Eu penso, senhor presidente, que essa casa tinha que fazer exatamente o que a Câmara dos Deputados fez. Colocou em votação PL 490 e que venceu 283 a 155 pela manutenção de 5/10 de 1988 como um marco temporal, uma linha do tempo, para realmente manter a segurança jurídica, né, de quem ocupam terras no nosso Brasil. E, senhor presidente, lembrando que o próprio Supremo Tribunal Federal, em 2009, quando essa pauta sobre demarcação, né, rediscussão do marco temporal de terras indígenas foi ao plenário do Supremo Tribunal Federal em 2009 para discutir as terras indígenas de Raposa Serra do Sol, lá em Rondônia,
ratificou a Constituição Federal, como nós queremos e precisamos que seja feito. Ratificou dizendo o seguinte: 5/10/1988 é o tempo, é a marca, é o marco realmente de demarcação de terras indígenas. E eu quero, senhor presidente, trazer uma reflexão também. Veja, se nós, com essa inovação, é uma inovação que traz prejuízo, uma inovação que traz a briga, a guerra, a conflagração de povos indígenas com povos de outras etnias que ocupam essas terras e produzem nessas terras acima de tudo, eu quero fazer aqui com os senhores e senhoras presentes e quem nos acompanha pela internet e pela TV Senado, e agradeço a audiência, se nós vamos rediscutir o marco temporal de terra indígena, dizendo que não as terras que eram ocupadas em 1988, mas as terras que em tempos remotos foram ocupadas pelos indígenas, senador Portinho, nós vamos entregar então, entrega o Brasil para demarcar tudo como terra indígena, porque quando os europeus chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui, em 1500, era tudo de terra indígena. Então, pensem, se nós vamos rediscutir o marco temporal, para dizer se 1988 é ou não o prazo correto que eles estavam ocupando, entrega o Brasil, pede desculpa para os indígenas, entrega o Brasil para os povos indígenas e vamos nos mudar, vamos fazer uma grande diáspora, uma grande imigração para outros países, porque não vai sobrar nada de terra no Brasil. Senhor presidente, continuando ainda esse assunto que é tão preocupante, veja, os indígenas, senador Portinho, são, segundo o IBGE, menos de 1 milhão no nosso Brasil. E eles já ocupam 13,8% de território nacional. Se eles, com menos de 1 milhão de habitantes, de povos indígenas, não conseguem desenvolver, não conseguem ocupar, não conseguem proteger, não conseguem trabalhar, sequer com esses 13,8%, que conversa é essa que nós vamos demarcar 30% do território nacional? Só para que as senhoras e os senhores saibam, o meu estado, Santa e Bela Catarina, ocupa cerca de 1% do território nacional e tem mais de 7 milhões de habitantes. Os povos indígenas, veja, 1% do território nacional, 7 milhões de habitantes, mais de 7 milhões. Os povos indígenas têm quase 14% do território nacional, com menos de 1 milhão de habitantes. Isso não vai dar certo, não tem como dar certo. Então, senhor presidente, é um apelo aqui que eu faço para essa casa, para os senadores, vamos seguir o exemplo da Câmara Federal e vamos discutir isso amanhã em caráter de urgência. Senador Ciro Nogueira já protocolou, um requerimento de urgência para votação nessa casa, para que nós não entreguemos a autonomia, a responsabilidade dessa casa, o Senado Federal, para demais poderes, até porque a nossa casa vizinha, a nossa casa irmã, a casa do povo brasileiro, a Câmara Federal, já fez e muito bem o seu papel de votar esse requerimento. E para finalizar, senhor presidente, o que vai... Eu trago aqui, para finalizar, duas questões relevantes sobre a rediscussão do marco temporal de terras indígenas no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, vai inviabilizar o agronegócio brasileiro, agro esse que é responsável praticamente por 30% do nosso produto interno bruto. O agro que alimenta o Brasil. O agro que alimenta o mundo, o agro que mantém de pé a economia da nossa pátria amada Brasil. Esse é o primeiro tema. E o segundo, não menos importante, esse governo tem que parar do discurso nós contra eles, negros contra brancos, héteros contra homossexuais, transexuais, homem contra mulher, família tradicional como famílias mais progressistas. Tem que parar com isso e não pode levar essa guerra, esse discurso ideológico de guerra, querendo dividir o nosso país, para o campo, porque a demarcação, a rediscussão e a inovação, uma inovação retrógrada, diga-se de passagem, de demarcação de terras indígenas vai levar à conflagração,
povos vão brigar, guerra, morte, sangue, e se isso ocorrer, e eu falo aqui, não precisa ter bola de cristal, nem ser profeta, isso vai acontecer se nós desrespeitarmos o que a Assembleia Constituinte de 1988 resolveu com sabedoria, que o último prazo seria 5/10/1988, para pôr fim às guerras no campo e às guerras entre povos pela ocupação de terras no nosso Brasil. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade e essa advertência e esse pedido que eu faço, senador Girão, para o Senado Federal, para o presidente do Senado Federal e também para o Supremo Tribunal Federal, desde que essa casa defina e legisle. Quem faz leis é Câmara, é Senado, é Congresso Nacional. Muito obrigado. Eu queria pedir uma parte ao senador, por gentileza, senador Girão. Sempre muito eloquente, senador Seif. O senhor só falou verdades daí, né? E eu pedi para o presidente Portinho agora, presidente, assumir o lugar que eu estava, da presidente, porque eu não poderia falar certas coisas pela liturgia do cargo, mesmo sendo uma sessão não deliberativa daquela cadeira. Se o STF vai decidir amanhã, mais uma vez, algo que o Congresso já mostrou movimento para deliberar, mais uma vez, tá tudo na pauta, parece que abriu a porteira, essa história da porteira eu já ouvi em algum lugar, parece que abriu a porteira dentro do STF. Se eles vão fazer isso, o que é que nós estamos fazendo aqui? Excelente pergunta, senador Girão. É uma Girão. prerrogativa nossa e a população está cobrando. E aí? O que é que vai acontecer? Sabe, eu sinceramente, pode ser uma ignorância minha, mas eu faço uma meia-culpa realmente se está valendo a pena. Se está valendo a pena. Porque essa casa não é barato para todos nós. Nós estamos aqui cumprindo o mandato. Estamos senadores, não somos senadores, estamos senadores, eleitos pelo voto direto da população. E quando a gente chega aqui, vai vendo os colegas sendo caçados, aqui e acolá, vai vendo as leis que nós votamos sendo refeitas pela Corte Suprema do Brasil. Senhor presidente, do fundo do coração, já que o STF está se metendo em todo lugar, fazendo, a pergunta que as pessoas fazem, deixa ele fechar logo o Senado. Porque isso aqui é o quê? Você viu que um jornalista progressista, famoso, chamado Otávio Guedes, da Rede Globo, falou sobre nós? Olha a que ponto nós chegamos, semana passada, com a votação do MP, da medida provisória do inchaço de ministérios. Sabe o que é que ele disse, senador Jorge Seif? Não sei se o senhor tomou conhecimento disso. Disse que são 51 bonecos. Ele falou, o jornalista progressista, de uma certa forma alinhado com esse governo que chegou. Ele falou 51 bonecos votaram a favor de algo que não leram. Se o jornalista progressista está dizendo isso, você imagina o que é que outros independentes estão falando, da que ponto nós chegamos aqui. Então, basta, né? Basta. Eu acho que chegou a hora dessa casa se levantar. E eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, como o presidente eleito democraticamente aqui por todos nós, presidente Rodrigo Pacheco, dizer para. Que é isso? Vai votar o marco temporal? Depois do que a Câmara fez, e está aqui com a gente, a batata quente, aí a gente vai pegar essa batata, jogar embaixo do tapete? Já não basta um marco legal do saneamento, que a Câmara também fez o trabalho dela e que nós não fizemos ainda. Essa é a verdade que tem que ser entregue para a população brasileira. Que o bom senso predomine nessa Casa Revisora da República
e na República Federativa do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senador Girão. Só para que o senhor saiba, o custo para o povo brasileiro, e dou boas-vindas aos nossos visitantes aqui do Senado Federal, o custo para essa população, para essas pessoas que estão aqui nos visitando, nos assistindo, são 5 bilhões por ano que o Senado Federal custa aos cofres públicos. Não é para ficar aqui olhando os outros poderes, assumindo as atribuições que constitucionalmente são nossas, não. Eu quero honrar o salário que eu recebo, eu tenho assessores, eu trago gastos, essas pessoas se matam de trabalhar dia e noite para pagar o meu salário, e o do senhor, e o do Girão, e do Mourão, e do Portinho, e de cada um aqui dentro. Então queremos somente fazer aquilo que é a nossa atribuição, e a nossa atribuição é dar celeridade aos temas que são caros ao Brasil. Seja marco temporal de terra indígena, seja marco do saneamento, seja questão de liberação de drogas no Brasil, que nós, inclusive, senador, fomos lá falar com alguns membros da Suprema Corte, pedindo, pelo amor de Deus, não mexe com o que está quieto. Já passamos 2 vezes, em 2 governos diferentes, de ideologias diferentes, e a resposta do Senado Federal e da Câmara Federal do Parlamento foi o mesmo: não a liberação de porte para uso, nem recreativo, nem nada. E o pior, para finalizar, nós estamos, inclusive, lá, eles estão, inclusive, senador Girão, discutindo, não, que já seria trágico, mas são de outras drogas, não sei mais o que, isso tudo que é para matar e destruir a nossa juventude, a nossa população, a família brasileira. Nós já temos tantos problemas com drogas, sequer conseguimos resolver. Vai lá em São Paulo, como eu vi lá, Cracolândia, nem um problema flagrante, que a imprensa está todo dia lá, nós não conseguimos resolver. Agora vamos amplificar e dar mais poder ao tráfico de drogas dentro do Brasil, aos traficantes, fortalecer o crime organizado? Então, é o nosso pedido, o nosso apelo aos senadores da República. Obrigado.